Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, glorificado e exaltado seja o nome do Cordeiro. Olhem para cá. Eu entrei aqui principalmente para glorificar e exaltar e magnificar o nome daquele que nunca perdeu uma batalha. Mas antes, eu quero lhes entregar algo da parte de Deus. Eu quero dizer para você as mesmas palavras que foram proferidas da minha boca neste culto. Esta semana você não vai dar troco, você não vai devolver afronta, você não vai bater de frente com ninguém. Porque o Eterno falou comigo que ele vai descer e vai comprar a tua briga como nunca. Que plubidará canto de comidará vassaralha. Vai comprar a sua briga como você nunca viu. Deus vai passar assim, ó, numa velocidade tão grande, já estou me arrepiando aqui, que até quem não acredita vai sentir medo de tocar no teu nome. Que plominaragassarabia. Porque me fala o Senhor que esta semana se chamará justiça para muita gente que está aí do outro lado da terra. E eu também estou tomando posse aqui. Essa semana que está entrando, a partir de amanhã, se chamará justiça na minha e na tua vida. Então olha para cá. Deixam debochar, deixam zombar, deixam escarnecer, deixam falar o que quiser. O que não vão poder jamais mudar é essas palavras que está saindo aqui, porque ela veio do alto. Eu já quero fazer uso da autoridade que está na minha vida para dizer para você: fique em paz, fique em silêncio, porque os debochadores, afrontadores, caluniadores, invejosos vão experimentar a espada de Deus. Tu crê nisso, terra? Então dê um glória a Deus, um aleluia. Marcha com o varão, terra, porque o varão já foi enviado para trazer o que você precisa. E o que é que nós precisamos, pastor? É da vitória, já está na tua mão. Então cante, dá glória, porque a bênção já foi entregue. Amém? Agora olha aqui, eu gostaria de lhes apresentar nessa noite o meu amigo, irmão Emanuel. Vocês não imaginam a honra que eu tenho de poder receber esse varão aqui para cooperar com a gente. Eu louvo a Deus porque ele tem a sua igreja, tem o seu ministério, mas sempre que Deus prepara o dia, o momento e a hora, ele vem cooperar com a gente. E é uma honra muito grande, porque quando Deus nos apresenta a pessoa é diferente. Uma coisa é você querer buscar alguém para colocar do seu lado. Uma outra coisa completamente diferente é Deus dizer assim, ó, eu vou te apresentar alguém. E pelo simples fato de Deus ter nos apresentado, esse homem tem sido muito bem beneficiado por Deus. E nessa noite eu quero destacar aqui já logo de princípio, que ele tem duas grandes vitórias para contar, recebida agora, essa semana. Olha que coisa tremenda que passou. Né? Essa semana que passou não, essa semana agora, né? Agora. Essa semana agora, ele já vai contar para vocês. Uma foi uma bênção que está notória, está marcado, e outra foi o livramento que Deus falou na quarta da revelação. Lembra do culto de quarta-feira? Do brinde que a gente brindou? Deus mandou encher a minha taça de azeite e o povo vir tocar na taça e receber? Pois bem, esse aqui já recebeu um grande milagre da parte de Deus e ele vai passar para vocês aí. Eu vou dedicar a ele a oportunidade agora e ele com calma, com tranquilidade, pode se expressar do jeito que Deus colocar no seu coração as palavras. Fique à vontade, o senhor está em casa, está no ambiente aqui, sinta-se como se eu estivesse na sala da sua casa. O senhor tem toda ousadia e toda oportunidade no Espírito Santo para falar completamente à vontade. Olha para aquela câmera ali, ó. Isso, e sinta-se à vontade. Bom, queria cumprimentar os meus irmãos que estão aí do outro lado dessa câmera, nesses quatro cantos da terra, que vão ter acesso a esse vídeo. Maravilha. Porque esse vídeo, esse trabalho que está sendo feito hoje aqui, isso é para glorificar o nome do Senhor. Para glorificar o nome do Senhor, é verdade. Porque tudo na minha vida e na vida do meu pastor, que está aqui do meu lado aqui, e da pastora, são para a honra e a glória do nome dele. Aleluia. E todos os irmãos que já costumam assistir o vídeo sabem que o pastor Toniel, ele tem essa publicação dele no YouTube. Sim, inclusive o senhor me segue lá, né? Maravilha. E o que acontece? Tudo que é colocado aí
e tudo que a gente convive dentro da igreja é a pura realidade e a pura presença de Deus na vida da gente dentro dessa igreja. Maravilha de Poçante Deus. de Jacó. Glorificado seja o teu nome, E Jesus. essa não é a primeira benção que eu já consegui aqui nessa Calabrachuri, igreja. E, inclusive, como o Daragaçarabia. pastor falou, eu pertenço a uma outra igreja, mas Deus já começou a me mostrar que as minhas bênçãos estão vindo através das orações do pastor Toniel. Diga glória a Deus, irmãos. Diga glória aí você do outro lado da tela. Fale língua e diga aí, ó, a minha bênção também está garantida. Porque o que acontece? A gente tem que dar valor, né, principalmente a Deus, né, agradecer Ele, e depois as pessoas que estão na luta junto com a gente, que a batalha ela é bem difícil. É verdade. A gente está na nossa casa, mas a gente não sabe o que o pastor está passando dentro da casa dele. Exatamente. Então a gente pensa que a situação é fácil, não é fácil. É verdade. Então agora eu vou colocar para vocês, para você ver a grandiosidade que é Deus na minha vida e pode ser na sua também. Primeiro vai contar a bênção, né? É. Que essa bênção limpar aqui toda, não. O livramento também foi coisa grande, mas assim, é sempre bom ouvir assim quando Deus fala e a gente no estalar de dedo assiste Deus Verdade. fazer o negócio. Então, vamos... Começou da taça. Na quarta-feira das revelações, o pastor, nós trouxemos uma taça e brindamos a nossa vitória aqui. Na taça cheia do azeite. Na taça cheia do azeite. Então, Isso. na hora do meu brinde com o pastor, ele falou que o telefone ia tocar, que o e-mail ia chegar e que a bênção estava próxima. Presta atenção só nesse detalhe. Eu peço licença ao irmão, já ia falar pastor Emanuel, estou profetizando. Peço licença ao irmão Emanuel, mas escuta bem. Irmãos, olha como é importante você estar no culto ligado. Olha como é que ele prestou atenção nos detalhes. Quando ele brindou a taça comigo, ele disse que saiu da minha boca a seguinte palavra: se prepare para o e-mail e para a mensagem que vai chegar no celular. Olha a importância do crente estar dentro de um culto ligado. Porque não sou eu que faço isso aqui. Eu não tenho o poder de fazer isso aqui, não, é Deus. Agora, o que faz ele receber? É ter fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Nós estamos aqui, graças a Deus, eu louvo a Deus, a Bíblia diz, crê no Senhor, Deus estará seguro, crê no profeta e prosperareis. Você vê aqui, ó, que ele tem crença no profeta, ele respeita o profeta, ele crê que Deus é na minha vida, mas a nossa intenção, antes de entrar aqui no gabinete, a gente já vem combinando um com o outro, é glorificar o nome daquele que nunca perdeu a batalha. Porque pastor Otoniel é apenas o canal, mas quem faz é o Todo-Poderoso. E ele vai contar para vocês, quando ele brindou a taça, diga aí. Então, aí nós fizemos o brinde na quarta-feira à noite e tá, né, se despedindo, foi cada um para a nossa casa. Quando foi na quinta-feira, por volta das 11 horas da manhã, mais ou menos, um pouquinho antes, do nada, eu estava dirigindo, indo para casa, aí peguei o meu telefone para ver as mensagens, né? Aí vi lá que tinha um e-mail. Quando eu abri o e-mail, o que acontece? Eu vi lá, parabéns, Emanuel, pelo seu resultado, pelo seu trabalho. Aí eu fiquei, caramba, e vi lá a campanha de excelência, que é o nome da campanha da empresa, né? Então o que acontece? Quando eu vi aquilo, aí eu fui abrir o conteúdo do e-mail. Quando eu abri o conteúdo do e-mail, eu me tremia, eu chorava, porque o que acontece, meus irmãos? Que maravilha! Diga glória a Deus, irmão. E isso não é só para mim, não. Você que está aí do outro lado também pode ter essa mesma alegria que eu tive. Isso não está restrito só Agora, uma coisa que eu pediria ao senhor que ressaltasse: o senhor recebeu o e-mail, o senhor foi beneficiado por uma premiação, podemos dizer assim, né? Isso, no meio dos funcionários, é isso que eu gostaria que o senhor destacasse. Eu vou colocar agora. Exatamente, então fica à vontade, ele está ligado. Eu só estou falando isso porque eu quero que as pessoas que estejam do outro lado dessa tela aí, do outro lado da tela, eles estejam sabendo que a mesma bênção que Deus me deu pode dar para eles. Pode manifestar na vida deles. Pode ser para eles. É verdade. Então, voltando na bênção, aí aquilo me deu uma alegria quando eu abri lá, aquela classificação lá de colocação e o valor da premiação que foi colocada lá. Meus irmãos, eu já trabalho nessa empresa, já vai para 6 anos que eu sou representante dessa empresa. 6 anos trabalhando para a empresa. Eu nunca recebi uma premiação no valor igual foi. Dá para você dar glória a Deus e reconhecer que Deus ainda trabalha em Lodebar?
E outra coisa, meus irmãos, coisa mais importante ainda desse meu testemunho, é que eu tenho a plena consciência que isso foi Deus na minha vida e a bênção que foi colocada na revelação para mim, que o pastor falou. Por quê? Nessa empresa que eu trabalho é uma empresa muito grande, é uma empresa que ela é a nível Brasil, e só de pessoas com a mesma função que eu tenho, são 3.200 pessoas. 3.200 pessoas. 3.200 representantes. Se isso não é milagre, pastora, 3.200 representantes. Olha que coisa tremenda. E no meio desses 3.200... mas o senhor vai detalhar isso aqui pra gente. 3.200 representantes, Deus te selecionou, e outra mais, o senhor tendo consciência que o senhor não era melhor. Não era o melhor. Então fique à vontade aí. O que acontece? Foram selecionados os 5 melhores. Olha só. E pelo valor da premiação, nesses 5 eu fiquei em 3º lugar. Jesus. Então, isso, eu estava, claro... Com licença mais uma vez, entre 3.200 foram selecionados 5 e o senhor ficou em 3º lugar. Só estou destacando aqui para que tem gente que tem aquela dificuldade de entender. Irmãos, 3.200 pessoas. Ele ficou em 3º lugar nessa premiação. Digite aí nos comentários: milagre existe. O Deus de milagre é fiel. Digite aí, porque isso aqui se chama milagre de Deus. Então, voltando aí, então nesses 3.200 pessoas, que estavam todos eles buscando o mesmo que eu estava buscando, só que eu, para ser bem sincero com meus irmãos, e com o meu pastor que está aqui do meu lado, eu não tinha a mínima esperança de ser agraciado com essa bênção. Expectativa, né? Essa expectativa. Por quê? Porque tem outros colegas que vendem muito mais do que eu durante o mês. Por exemplo, um colega meu que faz São João de Meriti, ele vende R$1,5 milhão por mês. O meu setor eu só vendo 500 mil. Olha que diferencial, então, na minha situação como R$1,5 homem... milhão para 500 mil reais, uma diferença que é quase 2 vezes mais, 3 vezes mais. 3 vezes mais. 3 vezes mais. Então, o que acontece, pastor? Eu como ser humano, como homem, pela situação que é a campanha, que é uma briga violenta, eu jamais conseguiria chegar nessa situação que foi colocada para mim. Então eu glorifico muito a Deus por isso, isso foi uma vitória, e na mesma hora que eu abri aquilo ali, eu já comecei Deus já começou a se manifestar em mim, o Espírito Santo, eu comecei a sentir aquela presença de Deus, como se Ele estivesse falando para mim assim, ó, tá aqui meu filho, a sua bênção está aqui. Diga glória a Deus, irmão, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A sua bênção está aqui, maravilha. Ó, pega que é sua. Glória a Jesus. E aquilo me encheu de tanto, pastor, estou me arrependendo todo. Aí, ó, olha aqui, ó. Vem cá, aqui, ó, para você que não acredita, eu vou fazer um desafio para você. Você que não acredita, irmãos, aqui nesse lugar, Deus já curou câncer. Câncer do tamanho de uma laranja. Pessoas já entraram aqui com várias causas na justiça. São inúmeros milagres. Você que não acredita, eu te faço um desafio. Vem aqui na quarta das revelações, senta aqui nessa cadeira, e se você não sentiu o que esse homem está sentindo, aqui, ó. Aqui, eu digo para você, eu deixo de fazer a missão. Porque é impossível uma pessoa pisar aqui nessa terra e não sentir Deus aqui nesse lugar. Sabe por quê, irmãos? Porque a gente paga preço. A gente ora. Eu hoje estava analisando uma palavra quando o inimigo criou aquele decreto para Daniel parar de orar. Olha só, durante 30 dias. Sabe por quê? Porque quando a gente para de orar, o inferno se aproveita. Quando a gente para de orar, o diabo ataca, vem com tudo. Então, olha só, o prejuízo para muitos crentes hoje em dia é deixar de ser um orador. Em nome de Jesus, não deixa de ser um orador, porque a oração, ela ainda é a chave da vitória. Pois não, meu querido, fica à vontade. E outra coisa que eu gostaria de deixar bem frisado para os irmãos aqui. Irmãos, venham visitar a igreja do pastor Antoniel, Passante de Jacó em Santa Teresa. Venha porque, meus irmãos, vocês não vão se arrepender. Aleluia. Mas venham de coração aberto e com vontade de aceitar o que é falado aqui e de seguir o que Deus comanda na vida da gente. Porque funciona, né, irmão? Porque com certeza vocês vão ter a mesma alegria que eu estou tendo hoje. Glória a Deus. Porque as bênçãos de Deus aqui, se eu fosse contar, eu frequento a igreja aqui do pastor Antoniel, acho que não deve nem chegar a 3 meses, porque eu não venho sempre, venho uma quarta, venho outra. Mas nesse pouco tempo que eu tenho aqui,
através das orações do pastor Toniel, da pastora Eliette, eu já fui tanto abençoado, meus irmãos, que vocês não têm nem ideia. Muita coisa mudou, né? Passo por luta, mas como todo mundo passa, que Deus nunca falou que a gente não vai passar por a luta, nem por aflição. Ele nunca falou isso pra gente. Mas se a gente tem Ele no coração e a gente confia nele, entrega na mão dele que o resto ele fará. Aleluia. Glória a Jesus. Porque Deus ele é fiel para quem é fiel com Ele. Para quem é fiel com Ele. Ele tem o melhor para a gente. Não caia na conversa de outras pessoas, de amigos, até de próprio parente, que um próprio parente às vezes pode te derrubar. Eita, é verdade. A Bíblia diz, né, que os nossos piores inimigos, os maiores inimigos estão dentro da nossa própria casa. Então, meus irmãos, se eu fosse hoje aqui, sentar aqui nesse vídeo para falar todas as bênçãos que Deus já me deu e o livramento, pastor Tuniel, tinha que ficar virar a noite aqui. Agora, é verdade, é porque são muitos, são inúmeros os laços que Deus cortou. Eu quero ouvir esse outro aí também, que você vai contar daqui a pouco. Mas olha só, a gente só vai correr um pouquinho, deixa eu explicar para os irmãos por quê. Porque a gente ainda vai para a Barra da Tijuca. Ele vai me levar para a churrascaria. O Corolla dele é muito bonito, tá lá na esquina aguardando. Então a gente tá na correria. Então deixa ele dar prosseguimento, que eu quero comer churrasco. E vocês aguentam aí também que eu quero comer churrasco. Estou profetizando. Com certeza vamos comer um churrasco. Com certeza. Pode falar. Então, e outra coisa também que nesse mesmo dia... Na quarta-feira também, né? Na quarta-feira, foi 2 revelações. Na quarta-feira das revelações, que nós fizemos o brinde, né? E que, para a honra e agora desse senhor, que está aqui presente aqui com nós aqui nesse vídeo, ele me entregou essa bênção. E na revelação, quando o pastor começou a falar, aqui tem uma pessoa que Deus manda avisar, que é para ela ficar ligada, porque viu uma treta, né? Vão tentar lhe dar um golpe. Isso, uma treta. Para lhe dar um prejuízo. E que se você não vigiar, você vai perder. E não vai ter o retorno. E não vai ter o retorno. Olha só, irmão. Eu só quero destacar aqui, só um minutinho, irmão Emanuel, sem cortar aqui, o senhor já cortando. Os irmãos que querem ver essa revelação, ela está no YouTube. Eu acho que está assim, um livramento de Deus. Sei que foi quarta-feira agora. Entra aí no meu canal, o Toniel Gonçalves. Procura aí no YouTube que vocês vão ver eu entregando essa revelação lá no altar. Ele estava tão ligado que ele nem esperou acabar e já levantou a mão. Isso foi na quarta-feira. A bênção que ele recebeu foi na quinta, que foi a vitória lá da premiação nessa empresa. E na sexta-feira se cumpre essa outra revelação. Diga aí, irmão Emanuel. Então, aí o que ele me revelou isso para mim, né? E eu já levantei a mão porque eu já estava mais me mostrando que aquela revelação seria para mim. Quando foi na sexta-feira de manhã, meu telefone deu aquele barulhinho de mensagem. Quando eu abri, era uma mesma mensagem que já tinha me passado já uns 20 dias atrás. Olha só. De uma pessoa se passando pela minha filha, dizendo que teve um problema com o celular dela e que até ela tinha dado problema. Um outro detalhe, eu peço ao senhor mais uma vez desculpa. Eu queria que o senhor deixasse bem claro se o senhor falou alguma coisa comigo, me comunicou, disse para mim alguma coisa, se eu sabia alguma coisa relacionado a isso, eu queria que o senhor deixasse bem claro, porque nem todo mundo tem essa fé e nem todo mundo sentiu o que o senhor sentiu aqui. Por quê? Porque a dúvida não deixa. Eu queria que o senhor deixasse esse detalhe bem claro. Se eu sabia ou não sabia alguma coisa da sua vida, pode falar aí para esse povo. Meus irmãos, deixa eu colocar uma coisa bem importante, que isso a gente não pode deixar perante Deus que está aqui conosco nessa gravação. Em nenhum momento, seja da minha bênção, ou seja, desse livramento que Deus me deu, eu não comentei nada com o pastor que eu estaria participando de uma campanha e nem tampouco do que tinha acontecido. Então isso aí foi pura obra do Senhor mesmo na minha vida. Aleluia. Então, voltando ao que eu estava falando, aí a mensagem chegou dizendo que era minha filha, que tinha dado um problema no telefone dela, que ela tinha que botar o telefone na assistência técnica, né? E que ela estava usando aquele número porque o dela estava no concerto. Aí falou que era minha filha. Aí como eu tenho 2 filhas, eu perguntei, vem cá, qual o seu nome? Aí ela botou, eu sou a sua filha mais linda. Aí eu falei, minha filha mais linda? Então é que mesmo que eu não vou saber, porque eu tenho 2 filhas que são lindas. Aí ela botou kkkk no telefone, aí colocou, não, sabe o que é, pai? Eu queria ver se você podia me ajudar. Vai ficar muito caro para consertar e eu estou querendo comprar um iPhone.
Tem um amigo querendo vender um iPhone e eu precisava que você fizesse um Pix para mim de R$ 980. Olha só, irmão, Deus falou do golpe na quarta-feira. Na sexta-feira o diabo já botou a cara. Olha só, dentro disso aí. Aí o diabo armando essa arapuca para mim, né? Então, pediram que eu fizesse um Pix no valor de R$ 980. Eu falei assim, como é seu nome? Perguntei de novo e ela não falou. Aí ela começou, não, eu vou lhe mandar o número do... Eu falei, então tá bom, fala o que você precisa. Para dar linha para ver, né? Desenrolar a conversa. Aí ela falou assim, pai, eu vou passar o número do Pix de um rapaz, para o senhor fazer o Pix para ele. E depois você me passa o comprovante do Pix feito. Só que nesse meio tempo, Deus já tinha me revelado isso através do pastor Toniel. Então eu já estava ligado. Olha isso, irmão. Ele se lembrou da revelação. Olha a importância de você acreditar nas coisas de Deus. Tem gente que tem uma dificuldade muito grande de acreditar nas coisas de Deus, mas não tem dificuldade de acreditar no que o diabo fala. Agora, uma coisa que me chama a atenção, isso aqui eu aprendi, tá? Porque eu tenho a humildade para reconhecer quando Deus usa alguém, e eu também me inspiro em algumas pessoas de Deus. Eu aprendi que quando você crê, é maravilha, você vai presenciar milagre, você vai estar com o coração cheio de fé. Agora, quando a dúvida entra, sabe quem fica com fé? Eu aprendi? O diabo. A sua dúvida é a fé do diabo. A importância de você acreditar, por que ele já estava pressentindo que aquilo ali era um laço? Porque na quarta-feira ele entendeu que foi Deus que falou com ele. Quando Deus fala e você toma posse, pode ter certeza que o livramento é certo. Pois não, eu faço das palavras do pastor as minhas palavras também sobre isso que ele falou aqui agora. Porque o que eu fiz? Eu liguei para minhas duas filhas, né? Isso, Deus aqui, eu aqui e Deus aqui do meu lado. Exato. Me dando as instruções para me fazer. Liguei para minha filha, ela falou, pai, isso aí é conversa fiada, pai, não falei nada não. Aí eu falei para... Sua filha desmentificou tudo. Que não tudo. era elas, Aí, nenhuma das duas, eu falei com as duas. E então, o que acontece? Aí eu peguei e escrevi, olha só, vai trabalhar, vai procurar um trabalho, pô, você fica incomodando os outros. Daí ela viu que não ia conseguir, que o diabo perdeu, como sempre vai perder na minha vida. Fala glória a Deus, irmãos, aleluia. Como sempre vai perder, o diabo viu que perdeu, aí ela danou a querer me insultar, me xingar. Mas só que isso aí para mim não tem valor nenhum. O valor que tem para mim, meus irmãos, é o que Deus fez e o que Deus me mostrou. Isso é o maior valor que pode ter acontecido na minha vida, foi Deus mostrando para mim que Ele me livrou. Braço de Então, meus irmãos, esse Deus que é fiel comigo, pode ser fiel com vocês também. Eu não sou uma pessoa, eu reconheço que eu tenho erros, mas o ser humano erra. Mas eu procuro tentar corrigir. Peço perdão a Deus quando erro por palavras, gestos ou atos. Mas uma coisa, Deus ele é fiel com quem é fiel com Ele. Agora eu vou dizer uma coisa para o senhor, com todo o respeito que eu tenho, mas não é para encher sua bola não. Mas é para o nome do Senhor ser exaltado. O senhor sabia que eu tenho uma sensibilidade assim muito grande de pressentir quando as coisas não saem da alma da pessoa? Eu não estou falando isso, tá? Porque Deus lhe abençoou. Não é porque o senhor é uma pessoa que reconhece Deus na minha vida. Nada disso, porque tem gente até que fala de boca. E é exatamente por isso que eu vou lhes falar essas palavras. Eu quero dizer para o senhor que Deus me faz sentir que verdadeiramente o senhor é uma pessoa que tem caráter. O senhor é uma pessoa que fala da alma, do coração, não é de boca para fora. E Deus vai honrar o senhor exatamente por isso. Porque o problema do ser humano, quando ele não tem a visão ampla para entender as coisas de Deus, é que ele pensa que Deus olha para isso aqui. E ao contrário, Deus até ouve a nossa voz, mas ele olha para isso aqui, é o coração. Ele escuta a voz. E Deus vai honrar o senhor exatamente por esse coração. E o senhor também é uma das poucas pessoas que eu me sinto bem quando se aproxima de mim. Eu tenho alguns segredos com Deus que eu não posso sair falando assim, né? Mas tem gente que se aproxima de mim que se eu pudesse eu entrava pela porta, eu saía pela janela. Porque eu sinto aquela conexão negativa, aquela coisa ruim. Tá vendo esses minutos que o senhor está aqui nesse ambiente? Eu só estou sentindo coisa boa. Só estou sentindo coisa de Deus. Por que isso? Por causa do seu coração. Que Deus preserve o seu coração e que a humildade sirva
para te revestir a cada dia dessa graça de Deus. Eu agradeço ao pastor, primeiramente a Deus, claro, né? Porque isso aqui está acontecendo pela permissão dele, né? Senão nós não estaríamos aqui agora juntos fazendo esse vídeo. Exato. E uma coisa eu quero que o pastor saiba aqui perante a Deus, né? Que o sentimento que eu tenho pelo pastor, sua família, pastora, hoje, eu, com sinceridade, eu acredito. Eu nunca esperei que eu ia ter esse sentimento acredito. que eu tenho pelo pastor, não. Eu acredito. Porque deixa eu lhe falar... Deus me fez sentir isso. Porque deixa eu lhe falar, eu era membro daquela igreja de lá do pastor Milton lá, com o pastor Sá. E quando a Neuza me chamou para vir aqui nas primeiras vezes, eu falei, não, Neuza, eu não vou não. A Neuza é a esposa dele, uma bênção também. Eu falei, Neuza, eu não vou não, por quê, Neuza? Um abraço, mano, Neuza, a paz do Senhor Jesus, é uma negona cheia de Deus. Manda um beijo para ela, para sua esposa, aí que ela vai te assistir daqui a pouco. Minha vida, um beijo pra você. Então, pastor, o que acontece? Eu não falei para ela, não, Neuza, vai lá, aproveita bem, que Deus esteja contigo lá na igreja, mas eu não vou, porque, pastor, eu sou daquele tipo de pessoa que eu não gosto de ficar indo aqui na igreja hoje, e aqui na outra manhã, e Você vê a sinceridade do coração. Ele falou para ela, não, vai indo, eu não quero. Ela, sincero, é o que eu falei que eu senti agora. E é muito melhor a gente lidar com pessoas assim, do que pessoa que finge que é e não é. O senhor está entendendo? Não há nada pior do que, eu só vou fazer isso para agradar. Não, o senhor não fez isso para agradar. O senhor espera Deus tocar no coração, fazer um movimento. Aí sim é o senhor. Então, aí o que Deus fez nesse tempo? Deus fez nesse tempo. Deus me mostrou que eu teria que vir aqui. Aí eu comecei a frequentar a igreja. Então, quando eu botei meus pés aqui dentro, eu já senti uma coisa diferente. Aleluia. Eu já senti um tratamento diferente pelo pastor. Que maravilha. Com as suas ovelhas. Bendito Um seja pastor que está preocupado com todos, sem exceção de nenhum dos irmãos da igreja. Seja o irmão tenha condição ou não tenha. Não o pastor está de braços abertos para todos orar no meio da madrugada, seja o que for. 3, 4 horas, 1h da manhã. Hoje eu não posso falar que não tem, mas eu não conheço, hoje no meu tempo que eu estou, eu não conheço pastor nenhum que faça isso. Só o pastor Toniel é um dos poucos que eu vejo que acontece. Compaixão de mim, Jesus. Então isso aí, o que está acontecendo? Isso criou um amor por mim a essa congregação, a essa igreja. Aleluia. Principalmente a família do pastor Toniel. Glória a Deus. Porque, e eu já estou identificando que embora a outra igreja lá, do pastor Milton, seja um homem de Deus também, uma igreja muito boa, que Deus também trabalha muito naquela igreja, mas eu já percebi, com pouco conhecimento que eu tenho, que Deus quer fazer o mover na minha vida através do pastor Toniel, aqui nessa igreja. Glória a Jesus. Entendeu? Isso aqui é bonito também, tá vendo, irmãos? Olha, isso também, eu quero deixar um conselho aí para os pastores também, que tem pastores que são especialistas em receber pessoa rebelde que se rebelia. Até uma pessoa, quando ela passa de uma igreja para outra, ela tem que ter esse reconhecimento do outro pastor e entender se realmente é tempo de Deus dela sair. Você está vendo uma das coisas que eu mais achei lindo nele? Que ele nunca deixou de honrar o outro pastor. Tem gente que é assim. Eu estou liderando aqui, aí chega uma pessoa toda complicada, em rebeldia contra o pastor, já sai abrindo os braços e não quero saber do problema que aconteceu e vou levantando a pessoa, dando cargo para a pessoa. O que mais tem é líderes que não foram bem instruídos e têm agido assim. Eu vou dizer uma coisa para o senhor, eu posso chamar senhor, porque ó, não só respeitando o cabelo branco, mas a estrada também. E vou dizer uma coisa para o senhor, diante de Deus, o senhor vai muito longe desse jeito, porque o senhor de maneira nenhuma deixou de desonrar o seu pastor. Está entendendo, pastora? Muito pelo contrário. O senhor está aqui dando a entrevista, o depoimento, o testemunho, mas está deixando bem claro que o seu pastor é homem de Deus. E isso é uma coisa que Deus se agrada muito também. É porque, pastor, você sabe que tem pessoas que estão dentro da igreja e na pura falsidade. Verdade. Enquanto aqui o pastor isso aqui, deu as costas, saiu da Isso, porta da isso igreja aí para tem fora, demais. no caminho já começa a falar. Exato, mas isso aí o senhor sabe que é a Bíblia se cumprindo, né? É a Bíblia se cumprindo, isso aí não tem para onde a gente correr. Né? É o joio e o trigo.
Tem gente que, antigamente, né, eu fico olhando às vezes a escritura, eu falo, Senhor, Judas traiu por 30 moedas. Mas hoje a pessoa está traindo simplesmente porque quer trair. Quero trair, não tem motivo, mas eu quero trair. Eu gosto de falar mal, eu gosto de ser fofoqueiro, eu gosto de ser contendeiro. Mas esse povo aqui não se cresce não, sabia? Eu creio que o senhor já percebeu, porque a gente não está aqui, a gente não está dirigindo obra para isso aqui, ó. Essa não é a nossa visão. Nossa visão é ganhar almas. A nossa finalidade aqui é ir à busca de vidas e glorificar o nome do Senhor. Nós não estamos aqui por dinheiro. Nós não estamos aqui à procura de crente patricinha, nem de patricinho também. Nós não estamos com a igreja aqui para ter desfile de moda, para a pessoa vir, querer andar no meio da igreja, mostrar que pode ou que deixa. Aqui não. Nós contamos aqui com pessoas sinceras e que vêm dispostas a fazer obras de Deus e ganhar alma para Jesus. Essa é a nossa fidelidade. Então, se você quer vir para o nosso lado, entrar dentro dessa caravana, dentro dessa canoa, para guerrear, saquear o inferno, você vai ser um bem-vindo. Agora, para chegar aqui dentro dessa igreja, para ser alguém do oba-oba, pode ter certeza que você vai vir no mínimo o primeiro e segundo culto e depois não vai nem dizer por que não veio. E outra coisa que eu gostaria de deixar para os irmãos e para as pessoas que estão do outro lado dessa... Já estamos encerrando, até porque eu quero comer churrasco, vou lá para a barra ainda. Essa tela aí é que, meus irmãos, não percam essa oportunidade não. Se você está dentro do seu lar agora e você vai assistir esse vídeo e você tem parente na sua família ou você está desligado, está afastado de Jesus, aproveite esse momento. Aproveita, procura uma igreja mais próxima de onde você mora, ou então vem aqui no Pastor Toniel, na Poçante de Jacó. Assembleia de Deus, o Poçante de Jacó, bairro, Belfor Roxo, Santa Teresa, ponto final das Vans. Para melhores informações, 21 97 215 2986. 21 97 215 2986. O culto começa às 18 horas. Vem principalmente nas quarta-feiras, porque quarta-feira eu estou totalmente disponível para orar por você e comprar a sua briga. Agora vamos dar uma resumida, né, meu Manel, que a gente tem que ir embora. Né? O churrasco já deve estar lá, os garçons já devem estar preparando. E rodízio só sabe como é que é, né? Eu vou dar lugar mesmo, já nem almocei direito hoje. Fiz só um lanche e vou dar lugar. Olha aqui. Que simplicidade, que coração, né? Vocês olhando aí, vocês já estão sentindo a harmonia. Vocês iam sentir muito mais se estivesse aqui do lado como eu estou. Que bem que esse homem nos faz. Por quê? Porque vem com Jesus no coração e com a paz do Espírito. Deus em Cristo vos abençoe. E a gente vai dar aquele grito de guerra para encerrar, né? Vamos dar aquele grito bem abençoado. Eu vou contar de 1 até 3. Você que não é inscrito, se inscreva aí no meu canal, o Toniel Gonçalves, compartilhe esse vídeo, ative o sino de notificações, não deixe de dar o seu joinha, me ajuda nessa missão, porque os desafios têm sido grandes, mas com luta a gente chega, não chega, meu Emanuel? Com certeza. Tem gente aí que está procurando outros métodos, outros caminhos, outros atalhos, mas eu prefiro seguir no caminho da dificuldade, porque eu sei que toda dificuldade tem uma recompensa. O senhor concorda com isso? Toda dificuldade lá no final tem uma vitória. Gera uma recompensa. Então, vamos dar aquele grito de guerra? 1, 2, 3, hashtag... Terra! Tchau!